Tu vai passar pelo vale da sombra da morte. O diabo vai tentar te matar. Mas se tu persistir, eu vou te entregar um ministério. As camisas queimavam e o barulho é como se fosse de uma arma 38. Só queima roupa. Aham. Igual como se fosse foguete. E ele dizia na minha boca que ele lá ia saber. Mas olha, uma coisa que eu li, Deus me fez lembrar bem que interessante para vocês entenderem o que é promessa. Deus me fez uma promessa quando eu tinha 1 mês de crente. Teve uma cruzada evangelística. Não sei se tu já viu aqueles ônibus. Tem uns ônibus que o pessoal abre eles já são, né, e eles fazem aquelas cruzadas. Veio uma cantora lá na época. Estou eu lá no meio da multidão, procurei a melhor roupa de crente que eu tinha na época e fui. Eu sempre fui assim, bem ativa, sabe? Determinada. E fui. Só que quando eu tô lá no meio da multidão, minha vida com Deus sempre foi marcada muito por promessa. Quando eu tô lá no meio da multidão, a mulher olha cá, como se quem tá procurando alguém. Tinha um telão do lado também, porque era na rua. E eu lembro que ela disse assim, tem uma jovem aqui no meio da multidão. Pra quem acredita em profecia, vai saber o que é isso. Tem uma jovem aqui no meio da multidão. E Deus vai falar com ela agora. Tragam ela pra mim, ela está de vestido rosa. Gente, não, paciência. Eu no dia de paciência, eu olhei assim pra mim, será? Tem outro aqui não? Passou a ficha todinha, o raio-x pra mulher, entendeu? Falou a cor da minha roupa, me chamou pelo meu nome. Eu disse, Deus, não. Fui. Aí ela disse assim, Deus falou através dela. Pessoas não acreditam que tu é crente. Crente da tua própria igreja não vai entender. Mas se tu não desistir da caminhada, Deus falando pra mim, se tu não desistir da caminhada, eu vou te dar a vitória. Tu vai passar pelo vale da sombra da morte. O diabo vai tentar te matar. Mas se tu persistir, eu vou te entregar um ministério. Tá subindo os cabelos aí? O pior aqui. É forte. Eu vou te entregar um ministério. Eu vou salvar teu pai, tua mãe, teus irmãos. Não, aquilo... Eu lá sabia o que era profecia, Podeilson. Eu não sabia. Vai chorar junto comigo. E eu lá sabia o que era profecia, eu não sabia, eu tinha 1 mês de crente, mas a promessa de Deus foi feita para mim naquele dia. E eu recebi, eu não entendia, eu digo, recebo, tomo posse em nome de Jesus? Tomei posse. E o processo começou e foi o que eu já falei. E tá, eu tinha uma palavra de Deus sobre a minha vida. Hoje eu entendo, na época eu não entendia. Mas eu tinha uma palavra de Deus sobre a minha vida e a palavra de Deus é salvação sobre a minha casa. E fui vivendo. Aos troncos e barrancos, como diz minha mãe, e fui. E eu paguei um preço pela salvação do meu pai, da minha mãe. Não me arrependo. Doeu, mas não me arrependo. Eu não sei quanto tempo a gente tem aqui ainda. Nós temos 30 minutos ainda. Eu vou resumir mais ainda. Passei por tudo isso, gente, fui possessa de verdade, foi difícil. Eu tava analisando lá em casa e pensando, se fosse hoje em dia, talvez eu teria caído numa depressão muito profunda. Sim. Na época, eu acho que o nome que se daria era isso. Eu lutei muito, muito. Eu lembro que uma vez eu era muito popular na escola e eu lembro que uma vez eu cheguei tão assim, desanimada na escola. Eu não queria mais estudar, eu tinha vergonha de acontecer na escola. Eu cheguei assim, tava a turminha lá, as meninas e tudo, e eu tava triste, mas eu nunca gostei de demonstrar minhas tristezas pra ninguém. E eu cheguei assim, olhei assim pras meninas, comecei, aí me rejeitaram, entendeu? Aquilo me marcou, me rejeitaram, não quiseram falar comigo, não vou chorar, gente. Não quiseram falar comigo e eu fiquei tão triste assim, porque eu vi, elas não precisavam falar, eu via no rosto delas, entendeu? Eu nem estudei nesse dia, saí da escola, fiquei andando na rua assim, imaginando, pensando, não entendia nada, eu só dizia, Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que eu tô vivendo isso? Às vezes quando eu vou cantar em alguns lugares, as pessoas perguntam assim, rapaz, essa cantora é muito animada, alegre, por que ela é assim, diferente, é diferente? Gente, da onde Deus me tirou, tinha como ser normal, gente. Não tem como ser normal. E eu enfrentei tudo isso, essas rejeições. Eu sei, gente, que às vezes a gente passa por algumas coisas muito difíceis, a rejeição. Mas eu quero dizer pra você que tá me ouvindo, que vai ouvir, tenha Deus como teu melhor amigo. Se Deus for a base da tua vida, for o governo da tua vida, independente de quem te rejeita, independente de quem se afasta, você nunca vai perder o foco. Humanamente falando, é muito difícil ficar sozinho. Mas quantas vezes dentro do quarto eu disse, Senhor, eu sei que tu tá aqui comigo. Eu sei que o Senhor está aqui comigo. Não consigo te ver pelos olhos carnais, mas espiritualmente eu creio que o Senhor está aqui comigo.
Então eu me apeguei muito a isso. E eu vou contar aqui a madrugada que eu fui liberta. Uhum. Eu fiquei numa situação tão difícil que eu tive que ficar na casa do pastor. Pra te ver. Tava sempre acontecendo. Só que agora já estava muito frequente. Sim. Eu tenho uma tia, eu vou falar o nome dela, que as pessoas não gostam, né, de ser citadas. E ela dizia pro meu pai assim: leva essa menina lá pra Codó. Lá vão resolver o problema dela. E a mãe, não, vai levar minha filha, não, era aquele negócio. Mas por pouco eles me levavam. Eu acredito que se tivesse levado, a coisa tinha... Pior. Tinha. Porque lá eles fazem um processo lá, entendeu? Bem. E aí, não vamos entrar em detalhes. E quando foi um dia, resolveram me levar para casa do pastor, a igreja estava de campanha de oração, e eu fui. Quando eu cheguei lá, carregada pelo povo, fiquei na casa do pastor, eu não estava comendo mais, eu não comia mais direito, não bebia mais, não conseguia me alimentar mais, estava emagrecendo. Trouxeram um pessoal de Imperatriz para lá na época, pessoas especialistas em casos assim, de pessoas possessas, tudo, porque queriam saber se realmente era verdade, se realmente... Enfim, eram muito curiosos na época. E uma coisa que me marcou muito, que a irmã falou: se tu pegar esse meu dedo mindinho, presta atenção, gente, ó, se tu pegar esse meu dedo mindinho e tu puxar ele pra trás, ele não vai. Não vai, aqui tá o meu limite, tá esse. Sim. Então eles fizeram um teste. Diz que eles fizeram um teste comigo, pegaram esse meu dedo aqui e puxaram pra cá. E o dedo ia. Foi. Entendeu? Então ele viram que não era... Sabe o que ele dizia? Ele dizia: pode quebrar, porque já que ela não quer fazer o que eu quero é matar ela. Eu não podia ficar só, não podia ter faca perto de mim, nada, porque a intenção dele era me matar agora. Sim. A intenção dele era me matar, porque eu rejeitei, eu disse que eu não queria, entendeu? Eu estava numa guerra espiritual. Então, nesse processo que eu passei na casa do pastor lá, foi revelado muita coisa. O pai tinha umas camisas benzidas pelo Bita de Barão, ele tinha carteirinha, entendeu? Ele tinha tudo. Uhum. E o pai conta isso também, que isso foi bem marcante. Deus revelou pra ele. Consegue contar isso aqui, será? Ele consegue, chorando, mas ele consegue. É bom. Seria interessante. Meu pai é bem leigo, mas ele consegue contar, porque para ele também foi um desafio. Pois é. Na verdade, ele seria a base, né? E foi um desafio para ele, por quê? Porque já ele faz convite pra ele, tá? Tá aí, né, pai? Convite. Ele deve assistir. Foi um desafio para ele, porque ele teve que deixar amizades, ele gostava muito de beber, festa, essas coisas. Ele cresceu nisso. Uhum. Eu vou contar uma coisa aqui que vocês vão entender. Quando eu fui para casa do pastor, eu vou contar na sequência, que aí já vai tudo de uma vez só. Cheguei na casa do pastor lá, me levaram e tudo. Eu não podia ficar sozinha, foi aquele negócio. Antes o pastor já tinha recebido uma profecia de que ia acontecer algo muito forte na igreja. Então ele já estava por dentro de tudo que ia acontecer. E eu fiquei lá e Deus revelou para uma irmã. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava na sala da casa do pastor. Deus revelou para uma irmã que o pai tinha umas camisas. Ele tinha umas coisas que tinha que ser desfeita. Ele tinha que abandonar aquilo. Sim. Para o meu processo de libertação poder acontecer. Tinha que fazer uma faxina. A casa da gente sempre faz faxina, ela se vira uma porcaria. Gente, aqui dentro é uma casa. Nós dizemos igreja. Lá, se não vamos para a igreja, mas lá é templo. A igreja somos nós. Pega essa visão. Pega aí, crente. Pega. O templo somos nós, viu? O Espírito Santo habita em nós. Nós carregamos a presença dele. E isso, vamos... Ele disse assim, para poder ir para a igreja, para ele poder ir para a igreja, para poder ser liberto, tem que fazer uma faxina lá. E aí, você foi uma faxina lá, tem que tirar umas coisas que tá lá que não tem nada a ver com Deus. Aí tá, os mais experientes já entendiam, ninguém sabia o que era, mas sabia que tinha alguma coisa, gente, descobriram. Descobriram. Acharam, meu Deus, as camisetas do pai, acharam as carteiras, tudo. Carregaram para casa do pastor. Gente, pra lá. Carregaram para casa do pastor, né? Nós estávamos numa sala, colocaram dentro de uma sala assim, aí tá os obreiros, pai. Quando foram queimar essas camisas, isso é forte, o pai conta, esse já vi ele contando, chorando, ele conta. As camisas queimavam e o barulho é como se fosse de uma arma 38, só queima a roupa. Uhum. Igual como se fosse foguete. E ele dizia na minha boca que ele lá ia saber, entendeu? Não, é uma coisa assim... É bem forte. Ele dizia na minha boca que ele lá ia saber. Ele ia saber daquilo, entendeu? E queimaram tudo. E, enfim. Aí era madrugada já. Meia-noite. Era um culto. Nesse dia eu fiquei... Foi uma coisa assim tão forte. Eu já não reagia mais. Minha mente ele já tinha tomado conta da minha mente, tudo. E aí, eu tô lá e no gabinete do pastor. Gente, a pessoa, quando ele é possesso, ele tem uma força assim fora do normal, tá?
é fora do normal. E disse que eu fiquei tão transtornada lá, quando de repente o pastor perguntou por que que ele fazia aquilo, por que que ele fazia aquilo. E ele dizia, porque ele falava, isso ele fala na minha boca, Uhum. porque ela fala com ele lá, ela fala com ele, para que a família vá toda para lá, que era a igreja que era do lado. Uhum. Vá toda pra lá. Aí eu tentei, fiz de tudo pra ela me servir, ela não quis. Aí eu tentei matar, só que ele lá não permitiu. Ele não permite mais. Eu não posso ficar. Foi quando foi liberto. Foi aí que foi a madrugada da minha libertação.